Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa Escola Municipal de Gestão do Legislativo, a EMUGLE, dando sequência aos nossos cursos aí de educação à distância, os nossos cursos à distância que a gente está trabalhando na nossa plataforma de estudos online da EMUGLE aí. Hoje a gente vai estar continuando a lição número 4 do curso de Introdução à Informática. Essa lição trata da utilização básica do Windows 7, é a parte 4, a última parte, que envolve os estudos iniciais sobre a utilização do Windows 7. A gente vai estar vendo hoje a utilização básica de alguns aplicativos que já vêm instalados no próprio Windows 7. São os acessórios que a gente consegue acessar através do menu iniciar, por exemplo, o bloco de notas, a calculadora, o Paint, o WordPad, alguns outros aplicativos que a gente consegue estar trabalhando no nosso dia a dia, que são ferramentas simples, não são ferramentas, não são programas com especificações tão detalhadas e com funcionalidades tão avançadas como outros programas que a gente acaba instalando, porque eles vêm automaticamente na instalação básica do Windows, mas são bastante úteis em determinados momentos do nosso dia a dia que a gente está desenvolvendo aí. Então, a partir de agora a gente vai estar vendo aí como que a gente faz para acessar esses programas e para utilizar esses programas, uma vez que a gente pode ter necessidade de utilização dessas ferramentas. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai começar a dar uma olhada aqui agora nos acessórios básicos que já vem no próprio Windows. Quando a gente faz a instalação do Windows 7 na nossa máquina, ele já vem com diversos programinhas, utilitários, que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Óbvio que são aplicações, são acessórios com algumas limitações, mas às vezes elas nos salvam em diversas situações aí. Então, já dando sequência a tudo que a gente já viu até agora, a gente vai estar vendo aqui, através do botão do menu iniciar, eu tenho acesso aos menus e aos grupos de programas que eu vou estar utilizando aqui. Por exemplo, eu acesso todos os programas ao clicar aqui. Aqui está uma instalação padrão, eu tenho aqui o grupo acessórios. Neste grupo acessórios é que a gente vai estar vendo os principais acessórios aí que tem no Windows que a gente pode estar utilizando aí no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho o bloco de notas. Quando eu clico aqui no bloco de notas, ele vai me abrir. O bloco de notas, ele é um editor de texto extremamente simples. Ele é utilizado basicamente só para eu digitar pequenos textos, lembretes, que a gente diz que a gente salva em chamado texto puro. Ele é muito utilizado por programadores, às vezes, que precisam escrever pequenos códigos e scripts para alguns programas, justamente pelo fato dele não gerar um arquivo de texto com caracteres de formatação. Por exemplo, quando a gente cria um arquivo de texto no Word e a gente salva esse arquivo, o formato desse arquivo ele vai ter vários caracteres dentro do arquivo que são caracteres de formatação, caracteres específicos daquele aplicativo. Então ele adiciona um monte de informação ao arquivo. O bloco de notas não tem isso. Então eu tenho aqui minha área de digitação, eu posso digitar o texto nesta área, dou Enter para ir descendo para determinadas linhas. Eu tenho aqui a minha barra de título, onde ele vai me dizer o nome do arquivo a partir do momento que eu salvar esse arquivo e qual é o aplicativo que eu estou utilizando, os botões de controle que nós já vimos em uma aula anterior. Eu tenho aqui o meu menu arquivo, é onde eu acesso para salvar, abrir, imprimir, configurar a página, que é o tamanho daquele arquivo. Menu editar, que eu vou ter as opções de desfazer alguma coisa que eu acabei de fazer, por exemplo. Eu vou apagar esse aqui, digitar, seleciono, para selecionar uma parte de um texto. Opa, até digitei errado aqui, né? Vamos consertar. Para selecionar um determinado texto, basta eu clicar, mantendo o botão pressionado, eu arrasto, então eu tenho já a seleção desse determinado texto. E eu, para apagar aquele texto selecionado, aquela palavra selecionada, agora aperto a tecla Delete. Feito isso, apaguei. Porém, se eu apaguei alguma coisa indevidamente, eu posso vir aqui, editar, desfazer, ou a tecla de atalho Ctrl Z. Fazendo isso, eu desfaço aquilo que eu fiz, aquele erro que eu posso ter cometido. E aí eu tenho várias opções de digitação, eu vou digitando aqui, dando Enter. Eu tenho as opções de formatar, quebra automática de linha.
Isso aqui é o seguinte: se eu ficar digitando direto aqui, ele vai tomar toda a minha janela e a linha continua reta. Ele não desce automaticamente quando chega ao final da página. Para que aconteça isso, eu tenho que vir aqui no formatar, quebra automática de linha, e aí à medida que eu for digitando, vai chegar lá no final, ele automaticamente desce para a linha de baixo. As opções de exibir, para exibir a própria barra de status, eu tenho aqui, que é essa barra aqui de baixo, que me mostra algumas informações daquele arquivo, por exemplo, linha e coluna em que eu estou com o meu cursor, o que fica piscando aqui, que é onde eu vou estar digitando, é chamado de cursor. Então eu tenho essas opções aqui, bem simples, nesse editor básico aqui de texto, que é o que a gente chama, é o acessório bloco de notas. Criar um novo arquivo, abrir, salvar. Salvar como? Ele é utilizado para eu salvar um determinado arquivo com outro nome. Então, basicamente, às vezes a gente consegue utilizar e precisa desse recurso para fazer uma cópia de um arquivo e alterar aquela cópia. E a opção de sair. Quando eu vou sair, como esse arquivo não foi salvo, ele me pergunta, me dá uma mensagem aqui perguntando se eu quero realmente sair salvando este arquivo ou não salvando este arquivo, ou se eu quero cancelar o meu botão de sair, a minha opção de sair e encerrar esse programa. Se eu clicar na opção de salvar, ele vai me abrir uma caixa aqui para eu colocar o nome do arquivo, selecionar a pasta. Quer ver? Vamos clicar aqui. Ele vai me abrir uma janela com a opção de eu selecionar aonde eu quero salvar este arquivo e o nome desse arquivo. Observe que aqui embaixo o tipo desse documento é um documento de texto puro, .txt, ele me dá até a configuração aqui de codificação. Então ele gera um texto muito simples. Então eu vou cancelar porque eu não quero salvar, aí seria só salvar. Cancelar e vamos fechar o aplicativo sem a opção de salvar, ou seja, eu quero não salvar este arquivo. Então o bloco de notas ele é muito simples. Vamos para um próximo aqui. Vou novamente lá em todos os programas, acessórios. Então eu tenho aqui a calculadora. Bom, calculadora simplesmente, só para a gente fazer conta. Ela tem nesse formato padrão, onde eu clico nos números, tem as operações que eu quero utilizar. Eu tenho outros padrões de calculadora. Clicando aqui no exibir, eu tenho a calculadora científica, que ela já me coloca mais opções aqui, como calcular seno, cosseno, tangente. Eu tenho as opções raiz quadrada, raiz ao cubo. Então eu consigo utilizar essas funções, que nem uma calculadora prática nossa do dia a dia, que a gente leva na mão. Eu tenho a calculadora de programador, que é uma calculadora geralmente utilizada às vezes para o pessoal da informática que está fazendo conversão de bases, para fazer alguns cálculos bem específicos do programa. A gente consegue aqui selecionar o sistema de numeração, se ele está em hexadecimal, decimal, octal ou binário. Então são algumas opções que a gente tem aí, que a galera que trabalha na programação aí às vezes utiliza. E tem a opção estatística, que é mais aquelas funções matemáticas para poder gerar gráficos e outras funções da matemática aí. Então bem simples a calculadora, é um acessório muito útil às vezes. Posso fazer cálculos de data, planilhas, tem toda essa opção aqui. O botão editar, trabalho com copiar, colar, eu tenho aqui conjuntos de dados. Se eu quero copiar conjuntos de dados, editar, cancelar essa edição. O ajuda, todo acessório, todo programa que tem dentro do Windows, ele possui essa opção de ajuda, isso todos. Basicamente são informações, um help que permite a gente consultar algumas funcionalidades daquele programa e até uma orientação na utilização daquele programa. Também a tecla de atalho dele é F1. Essa tecla de atalho, ela é padronizada para todos os aplicativos. Então qualquer programa no Windows, todo aplicativo no Windows, basta apertar a tecla F1. Finalizando a calculadora, só encerrar. Vamos a mais uma aqui, novamente lá no grupo acessórios. Então eu tenho aqui sincronização, conectar a projetor de rede, conectar projetor. Tenho várias opções aqui, gravador de som, se eu tenho um microfone e quero gravar um determinado áudio. O Paint, uma ferramenta de desenho, edição de imagens e desenho. A gente também consegue modificar algumas imagens, desenhar, fazer novas formas, muito útil. Às vezes a gente não tem um aplicativo padrão mais elaborado para mexer em determinadas imagens, e o Paint às vezes acaba vindo a calhar. A gente consegue fazer pequenas modificações e pequenas alterações. Então eu tenho aqui o Paint, basicamente também aqui o menu,
clicando, eu acesso as opções de menu, criar uma nova imagem, abrir, salvar, salvar como. Então as opções de menu. Aqui o botãozinho de disquete, esse disquete que já é a opção de salvar. Vou maximizar aqui o meu Paint. Essa é a minha área de desenho. Observa que tem uns quadradinhos aqui. Eu posso modificar essa área, basta clicar e arrastar. Eu vou aumentar a minha área de desenho. Aqui na direita, no canto inferior, eu tenho as opções de zoom para poder aumentar a minha tela, aproximar uma determinada imagem ou não. A opção de colar, selecionar uma determinada área. Aqui algumas opções de desenho, de preenchimento, de texto. A borracha para eu apagar alguma coisa que eu estiver fazendo. Então eu vou selecionar aqui, ó, pincel. Está na cor preta. Então eu vou aqui desenhar alguma coisa. Fiz um rabisco aqui. Eu tenho a borracha aqui que eu quero apagar, por exemplo. Então eu apago aqui, ó. Mais uma vez, fiz alguma coisa que eu quero desfazer. Aperto a tecla Ctrl Z e desfaço. O baldinho de tinta aqui, ó, é a opção para a gente fazer um preenchimento de cor. Então agora eu quero preencher esse conteúdo aqui de vermelho. Então clico aqui na paleta de cores no vermelho. Observo que a cor selecionada está vermelho. Cliquei aqui e automaticamente ele já preencheu todo aquele conteúdo. Então eu tenho também formas que eu posso estar desenhando dentro do meu Paint, ó, com a cor que está selecionada naquele momento. Vou selecionar um verde, ó. Então eu tenho várias formas que eu posso estar trabalhando aqui no momento do meu desenho. O tipo do meu preenchimento também a gente consegue mexer aqui no que é o meu contorno. A espessura daquela linha, se é uma linha mais grossa ou mais fina. Então a gente também consegue mexer e trabalhar tudo isso. Então o Paint a gente consegue fazer vários desenhos. Eu consigo também pegar determinadas imagens. Vamos aqui abrir uma determinada imagem aqui. Eu vou na opção de abrir. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Ó, vamos pegar aqui a amostra de imagens. Vamos pegar os pinguins aqui. Abrir. Como ele vai abrir, ele não joga um arquivo por cima do outro. Ele vai ter que fechar esse desenho anterior que eu acabei de fazer para poder abrir aquela imagem. E aí, como eu não tinha salvo ainda aquele arquivo, ele me dá essa pergunta, se eu desejo salvar as alterações, para salvar aquele arquivo que eu estava desenhando naquele momento. Eu não quero salvar. Ele vai abrir lá os meus pinguins. Observa que, como essa imagem ela ultrapassa a minha tela, eu tenho aqui, ó, as barras de rolagem, a barra vertical e a barra horizontal. Eu tenho a opção de zoom, que eu vou diminuir o zoom para poder ficar melhor a minha visualização. Então eu tenho uma opção, se eu quiser, por exemplo, pegar a cabeça desse pinguim aqui e levar lá para o meu arquivo do Word. Eu posso vir aqui na opção selecionar, marco a área que eu quero, clicando e arrastando. Vai ficar selecionada aquela área, botão direito copiar, e aí eu posso abrir, por exemplo, um arquivo meu do Word agora, ir lá e colar aquela imagem. Então quando eu faço essa opção de copiar, ele pega aquela imagem, joga para o que a gente chama de área de transferência do Windows, que é uma área de memória temporária, e depois eu consigo inserir essa figura que eu acabei de selecionar em outro arquivo, em outro documento, numa planilha, onde eu estiver trabalhando naquele momento. Isso às vezes é muito útil para a gente estar trabalhando. Por exemplo, uma coisa que é muito utilizada pelas pessoas que estão desenvolvendo apostilas, como é o nosso caso aqui, desenvolvendo material didático para vocês. Eu vou minimizar aqui o Paint. Eu tenho algumas opções no meu teclado, muitas vezes, chamado Print Screen. O que ele faz, o Print Screen? Eu tenho uma captura da tela, tá vendo? Ó, eu dei um print screen, apertei a tela print screen, eu fiz uma captura exata da tela do que estava no meu computador naquele momento, e aí eu dei a opção Ctrl V, e aí eu colei aquela captura de tela aqui como minha imagem, e aí eu posso manipular essa imagem, salvar com outro nome, recortar parte dessa imagem. Isso às vezes é muito útil para diversas aplicações que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então o Paint está aí, muito utilizado. Às vezes eu não tenho programas mais elaborados, com mais detalhes e mais recursos para poder fazer o desenvolvimento das minhas imagens, mas o Paint aí, ele quebra um galhão no nosso dia a dia. Vou fechar, sem salvar. Ok. Então vamos dando sequência, vamos ver um outro acessório que existe aqui.
O Paint a gente acabou de ver. O WordPad. Eu tenho o prompt de comando, que é muito utilizado para eu trabalhar com linhas de comando, linhas de texto na execução de determinados comandos. Então, por exemplo, aqui eu tenho CLS, que é um comando que vai me limpar aquela tela. Eu tenho o comando dir, que me lista os arquivos e diretórios. Isso aí, geralmente, o pessoal mais da antiga, o pessoal que trabalha mais a fundo com a informática, que a gente usa bastante, às vezes, o prompt de comando aí. Eu tenho comandos como, por exemplo, verificar o número de IP de um determinado computador, para poder ver qual é o IP que esse computador possui na sua internet. E para fechar, exit. Vamos ao WordPad agora. Vou lá, acessórios novamente. E aqui eu tenho o WordPad. O WordPad, ele já é um editor de texto um pouquinho mais elaborado. Então, se eu não tenho um Word instalado na minha máquina, eu posso utilizar o meu WordPad. Por quê? Ele já me permite fazer configurações de margem, ele já me permite eu trabalhar configurações de texto, tipo da letra, por exemplo. Aqui é o que a gente chama de fonte, né? Eu tenho selecionado a fonte Calibri, aqui o tamanho dessa fonte, ou seja, o tamanho que a fonte vai ficar no meu documento, alinhamento do meu texto, ou seja, alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita e alinhamento justificado. Eu consigo inserir determinadas imagens, inserir desenhos do Paint. Então eu tenho uma série de possibilidades da minha utilização desse documento, tá? Então aqui também o menu, mesma coisa do Paint, para eu salvar um arquivo, salvar como, o tipo do documento que eu estou utilizando, que eu quero salvar. Por padrão, o WordPad ele salva nesse formato aqui, RTF. Esse formato ele pode ser aberto tranquilamente por arquivos do Word. Então eu tenho um Word lá, os arquivos salvos nesse formato RTF, eles conseguem ser abertos no meu Word ou em outros editores de texto, como o OpenOffice, também permite que abram esses tipos, que a gente consiga abrir esses tipos de arquivos aqui do RTF. Então, se eu não tenho um Word, se eu não tenho um outro editor de texto mais específico e com muito mais recursos, e eu preciso digitar um documento que o próprio bloco de notas é simples demais para formatar um documento, eu tenho a opção do WordPad, que eu consigo fazer um determinado documento. Então eu tenho aqui, fazer uma declaração, por exemplo. Dou um Enter para descer para a linha de baixo, declaro. E aí eu vou fazendo aqui, consigo selecionar o determinado texto, clicando aqui à esquerda, eu seleciono aquela linha inteira, tá? Ou clicando e arrastando eu seleciono a palavra, consigo aqui centralizar aquela palavra que eu selecionei, eu consigo aqui modificar a fonte, consigo modificar o tamanho dessa letra, selecionar um tamanho maior para o meu documento, né? Consigo diminuir, consigo colocar se vai estar em negrito, se vai estar em itálico, sublinhado, a cor, consigo mudar a cor desse meu texto. Então eu consigo aqui também fazer todas essas configurações. Ou seja, o WordPad ele tem muito mais recursos do que o bloco de notas quando a gente precisa trabalhar uma elaboração de um determinado documento. E nesse Windows eu não tenho ainda um editor de texto mais detalhado, com mais recursos para estar utilizando. As opções de salvar são as mesmas dos outros aplicativos, principalmente do Paint, bem parecido. A gente tem a opção de salvar, salvar como. Eu vou sair para já fechar, cancelar. Então a gente já viu aí alguns acessórios que existem dentro do próprio Windows que permite a nossa utilização. Então aqui na aba acessórios a gente tem várias opções para a gente estar trabalhando aí no nosso dia a dia. Eu tenho aqui as ferramentas do sistema. Deixa eu novamente lá. As ferramentas do sistema, eu tenho opção aqui como desfragmentador de disco. Deixa eu dar um sair, que essa é limpeza. Novamente vou lá. Dentro de acessórios também, ferramentas do sistema, eu tenho aqui limpeza de disco, que é aquela janelinha que abriu e eu cancelei. Ele permite com que eu exclua arquivos temporários. O que são arquivos temporários? Na medida que a gente está utilizando o nosso sistema, diversos arquivos eles vão sendo criados e depois eles podem ser excluídos. Às vezes o próprio sistema exclui esses arquivos, mas às vezes eles permanecem lá.
Então a limpeza do disco, ela faz uma varredura no nosso disco rígido, nas nossas unidades lá que a gente vai selecionar. Ele permite apagar esses arquivos, liberando mais espaço no nosso HD. Informações do sistema, ele vai me dar informação sobre o meu computador, sobre o Windows. Desfragmentador de disco. Esse aqui é uma ferramenta muito legal. O que ela faz? Na medida em que a gente está trabalhando no nosso dia a dia, que a gente vai escrevendo novos documentos e salvando, que a gente vai instalando novos programas, instalando novos arquivos, copiando arquivos, a superfície do nosso disco, ela vai sendo escrita. Então, o nosso disco rígido, ele vai sendo escrito em várias partes do disco. A desfragmentação, ela vai pegar esse monte de arquivo que está sendo escrito no disco, e muitas vezes ele está sendo escrito lá de maneira desordenada, cada parte do arquivo em uma parte do disco. Ela pega todas essas informações e faz uma desfragmentação, ou seja, ela junta tudo, pega todos esses arquivos que estão fragmentados, junta tudo de maneira que eles fiquem mais próximos, escritos no disco. E com isso, melhora o desempenho da nossa máquina. Por quê? Porque para buscar um determinado arquivo, a leitura do disco não tem que ficar lendo em várias partes do disco. Ela vai ler somente em uma única unidade, em um pedaço menor. Então fica mais fácil e mais rápido carregar uma determinada informação, carregar um determinado arquivo. Então basta que, quando eu abro o desfragmentador, eu vou selecionar uma determinada unidade, vou mandar analisar, vou mandar desfragmentar o meu disco aqui, e ele vai executar esse procedimento. Às vezes pode demorar e às vezes não, depende da quantidade de arquivos, de informação que está salva lá no nosso disco e na nossa unidade. Essa opção de desfragmentação eu consigo ir através do computador. Quando ele abrir o computador, eu posso ir diretamente na unidade. Então aqui abrindo o computador, eu posso ir diretamente na unidade, com o botão direito clicado. Eu vou em propriedades, entro aqui nas propriedades do sistema, das propriedades daquela unidade, desculpa, e aí eu tenho a opção aqui das ferramentas. Está aqui a desfragmentação. Posso fazer um backup. O backup é uma opção que a gente já viu anteriormente, ele faz uma cópia de segurança daqueles arquivos. E eu também tenho aqui a verificação de erros. Verificação de erros é o processo do ScanDisk. Ele faz uma varredura na superfície do nosso disco e na nossa estrutura de arquivos que está salva lá na nossa unidade, em busca de erros. Encontrando erros, ele tenta corrigir aquele erro, inclusive se for um erro físico na superfície do disco. Também é uma ferramenta, é uma propriedade de manutenção que a gente deve estar utilizando de vez em quando aí. Tanto essa verificação de erros, quanto essa desfragmentação. É uma coisa bem simples, não precisa de uma mão de obra tão especializada, técnica, para poder fazer isso no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. E a gente pode estar fazendo aí sempre aí. Eu vou cancelar aqui. Vou fechar. Uma outra opção, imagina que eu quero aqui agora criar um ícone. Eu tenho lá o meu WordPad, mas eu sempre uso o WordPad. Está aqui. Toda vez eu tenho que acessar através do botão iniciar, ir lá no acessórios e vir aqui no WordPad. Imagina que eu quero colocar um ícone desse WordPad aqui na minha área de trabalho para ficar mais fácil o meu acesso a esse programa. Então basta eu vir aqui, cliquei, vou abrir lá o menu acessórios. Quando eu chego no WordPad, botão direito, vai me abrir um outro menu, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Feito isso, está aqui, clico fora. Está criado aqui um ícone, que é um atalho. A gente pode observar com a setinha aqui para cima, que isso já marca, já identifica que isso aqui é um atalho. Basta eu dar 2 cliques, automaticamente já vai abrir para mim aquele WordPad. Ele cria um atalho para eu executar aquela aplicação. Aqui na parte de baixo eu tenho as opções do relógio. Se eu quiser fazer um ajuste na data e na hora, basta eu clicar, alterar configurações de data e hora. Ele vai abrir as opções para eu poder fazer estes ajustes. E aí eu consigo aqui alterar a data e hora, alterar o fuso horário, né? Tenho relógios adicionais, eu tenho várias configurações de hora aqui que eu consigo trabalhar para fazer os ajustes necessários dentro do nosso sistema. Bom, feito isso, a gente já viu aí diversas aplicações, diversas funcionalidades, diversas utilizações. Se eu tenho um scanner, por exemplo, eu tenho aqui um programinha
que me permite fazer o escaneamento, desde que eu tenha o scanner conectado na minha máquina para poder digitalizar fotos, digitalizar documentos. Então eu tenho várias opções aí que a gente pode estar usando no nosso dia a dia aí, com a utilização básica do nosso Windows 7. A gente vai ficando por aqui hoje. Com isso a gente está fechando a lição 4, que é a lição que trabalha a utilização básica do Windows 7. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, postem lá na plataforma, entrem em contato com a gente lá através da nossa plataforma de estudos online da Emugli, que a gente vai estar respondendo aí, dando as dicas necessárias. Participem do fórum, sejam ativos lá na nossa plataforma com as dúvidas, com os exercícios, pratiquem bastante e até a próxima aí. Um grande abraço.